Bom dia, pessoal. A gente vai iniciar o nosso momento de hoje. A gente pretende ser bem rapidinho, só para termos da gente fazer alguns alinhamentos, tá bom? Quanto à coordenação pedagógica. Pessoal, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a primeira web, que foi com o assessor de currículo Douglas, né, em Ciências Humanas. Ele trabalhou bem o que a gente trabalhou semana passada, né, na sexta-feira, que a gente trabalhou no período da tarde os roteiros de estudo, questão de plano de aula, e falou bastante das habilidades, né, e aí surgiram algumas perguntas nessa sala agora de manhã, que eu achei interessante a coordenação alinhar com seus professores. Então, são algumas orientações que a gente vai fazer aqui a termo de alinhamento, porque nas nossas reuniões o pessoal tem sempre falado, a gente quer um alinhamento, a gente quer algo que parta. Então, assim, não tirando a autonomia da escola, mas a gente fazendo alguns acordos. Então, hoje é mais um bate-papo com vocês, para saber o que vocês estão tendo de dificuldade e fazer algumas orientações, tipo, né, o professor precisa entregar o plano de aula para a coordenação e a coordenação precisa ter esse portfólio, pelo menos por sala, tá? Porque se caso ele necessitar comprovar o trabalho da escola, é esse portfólio que vai fazer. Aí o pessoal fazia várias perguntas para a gente com relação a eu preciso guardar todas as atividades, né? O portfólio é a exemplificação do que foi entregue ao aluno, mas não quer dizer que você precise salvar todas as atividades do aluno, a não ser que seja uma pasta virtual que você faz lá, né, escaneia, que é bem interessante, né, mas o que você tem que ter é o portfólio daquela turma. Então, cada turma da escola precisa desse portfólio bem registrado nesse momento de aulas remota, tá? Então, se a coordenação ainda não tomou posse desse processo, ou está um pouquinho, né, correndo, tentando imprimir as coisas, dá uma paradinha aí, conversa com o diretor, dá uma paradinha e vamos começar a deixar esses portfólios bem arrumadinhos, tá? E aí, essa questão do portfólio vem junto o plano de aula do professor entregue, né, do componente curricular, e o roteiro de estudo entregue para o aluno. Então, fica lá, né, anexado bonitinho. Com relação aos planos de aula, pessoal, tá tranquilo? Quais são as dúvidas? Porque, na verdade, hoje aqui eu queria que vocês falassem quais são as dificuldades de vocês aí na ponta, para a gente poder tentar ajudar vocês. Mas a questão é fechar com vocês esses 3 pontos hoje, tá? Preciso do plano de aula, que é diferente de roteiro de estudo, e também preciso do roteiro de estudo. Tá? Com relação a plano de aula e roteiro de estudo, tem que estar bem registrado no portfólio. Outra coisa que nós vamos tentar fechar aqui com vocês é essa questão das habilidades prioritárias. Nós precisamos cumprir na carga horária mínima definida pelo Conselho, né, Estadual de Educação, as habilidades do DCT, não vai ter como fugir delas mais. Porém, nós não precisamos fazer tudo este ano, né? Vão ficar as prioritárias para este ano, que a gente vai saber carga horária e tudo mais essa semana ainda, tá? Eu conversei com o Leandro, ele disse que já está na mesa da secretária, só aguardando a assinatura dela e do pessoal do comitê. Então, essa semana já sai para vocês essa carga horária fechadinha, tá bom? Então, é isso. Vocês, quanto equipe escolar, vai ter que ter um momento com seus professores para definirem as habilidades prioritárias que precisam ser trabalhadas este ano. E as que não é possível trabalhar esse ano vão ficar como crédito para o ano que vem, ok? Mas agora eu gostaria muito de escutar vocês, né? As dúvidas, o que vocês estão precisando de ajuda com relação a gente, tá? Esse momento ainda não foi feito com a coordenação, vamos lá? Sibeli, eu tenho uma dúvida. Pode falar. É sobre o plano de aula. E basta registrar ele lá no SGE, já é o suficiente, ou o professor precisa entregar ele por escrito? E aquele modelo que o Douglas mostrou lá para os professores, ele já está lá no SGE, naquele modelo mesmo? Sibeli, seu microfone está desligado, Sibeli.
Desculpa, gente. Vamos lá. Vou tentar responder a questão sobre o plano de aula. A questão do plano de aula que está sendo apresentado nas lives é a questão do portfólio. O portfólio precisa estar bem registrado pela escola nesse momento. Aí vocês vão falar, gente, mas é coisa demais. É o cuidado que a gente está tendo com vocês, tá? Para que não haja problemas lá na frente. Então, esse apresentado pelo Douglas é aquele portfólio, é o plano de aula que precisa estar lá constando no portfólio. Outra coisa é o SGE. O SGE está bem simples, vai ter lá o conteúdo, né, e como o professor vai fazer aquilo. Acho que são 2 abinhas, se eu não me engano, não entrei mais no SGE, mas até o momento ele não sofre mudança, e precisa ser preenchido. Porém, a gente está falando com vocês, tá? O SGE, o foco do SGE são os lançamentos de aula, a frequência e as notas. Nós vamos ficar cobrando que lá esteja o plano de aula? Não, mas ninguém está falando aqui para vocês que ele não precisa ser preenchido, visto que ele é um documento da escola, tá ok? O plano de aula que foi sugerido aqui, ele é bem mais elaborado e futuramente ele vai estar no SGE, mas ainda ele não está. Naquele modelo, não, tá, professora? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Obrigada, Sibeli. Nada. Tem mais alguém com alguma pergunta com relação a isso? Vocês entenderam a questão do alinhamento? Pode falar. Oi, Sibeli, eu sou Luciana, coordenadora do Vale do Sol, tudo bom? Tudo bom. Sibeli, eu tenho algumas dúvidas, talvez foi em algum momento que passou, mas como a gente está participando de várias, como a gente é novo ensino médio e tal, a gente estava participando de várias reuniões, de várias lives, e a gente não está com pessoas suficientes, pode ser que passou despercebida essa informação, vamos dizer assim, né? Com relação a minha primeira pergunta é com relação à Prova Brasil. Eu assisti a live agora pela manhã, né, no YouTube, e lá ela mostrou todo o material, também já tinha feito essa visualização no site lá da Moderna, tudo direitinho e tal, né? Eu tenho uma dúvida com relação aos simulados, porque eu também estou de posse dos livros aqui em mãos e percebi que lá ele vai trabalhar com simulado, tudo bonitinho e tal, né? A minha pergunta é, no caso do Aprova Brasil, a gente também vai ter que ter, junto com o livro, que no caso a nossa escola, a sua grande maioria, ela vai ser material impresso. Como a gente já recebeu esses livros, a gente vai estar trabalhando com eles. No caso do livro, junto com o livro, a gente vai ter que encaminhar o roteiro de estudo para orientar esses alunos, não é isso? Sim, o roteiro de estudo, a função do roteiro de estudo é guiar o aluno. Exatamente. Então, é importante que o professor fale a página, qual a atividade, porque o roteiro é bem específico nisso, e aí ele vai se guiar pelo material do Aprova Brasil. Então, se a página 10 precisa estar descrito, né, caro aluno, bem, se vocês acham que tiveram aquele momento alusivado, que ela faz essa menção. Entendi, até porque... Precisa. Porque no final do livro, ele tem, para quem está no impresso, ele tem os gabaritos, que é o que o aluno vai devolver para a escola. Tudo isso a gente já conseguiu fazer. Tá, minha pergunta sobre a Prova Brasil, você conseguiu tirar a minha dúvida. A outra dúvida é com relação aos manuais lá do trânsito, lá que também, a gente também recebeu esse material, e foi falado sobre ele em algum momento, como eu te falei, eu posso ter perdido essa informação. Em quais disciplinas vocês definiram essa disciplina, ou é a escola que vai definir as disciplinas que ele vai ser trabalhado? A escola define aonde o material cabe. Ah, tá. Não, tá. Como nós temos a Prova Brasil em português e matemática, mas se caso vocês verem que tem uma atividade que está bem legal e que dá para ser colocada no roteiro de estudo, nada impede a escola de fazer essa menção lá e utilizar esse material tanto em português e matemática. Mas o foco maior dele está nas outras áreas. Sim, né? Das ciências, das humanas lá. Isso, até em termos de evitar a impressão da escola, né? Porque eu já tenho material do Aprova, agora eu tenho material do trânsito legal, então seria uma estratégia de não imprimir muitas folhas, que até uma coisa que eu quero trabalhar com vocês agora é esse alinhamento da quantidade de páginas que vocês precisam combinar com a equipe,
isso com a equipe de professores, coordenadores de gestão, a quantidade de laudas, né? Tem escola aí que eu achei bem interessante, que é 2 laudas por professor. Porque a gente tem que pensar nisso, apesar de eu saber que tem professor que vai ficar bravo, que vai zangar, a escola precisa fazer a parte administrativa também. Eu estou vendo que tem diretores aí, então seria um alinhamento, mas antes de vocês fazerem isso, vocês precisam sentar com a equipe de vocês, fazerem a convocação desses professores para esse momento e determinar, olha, gente, né, tantas páginas para fazer o roteiro de estudo, né, e vocês vão determinar para que isso não fique oneroso para a escola, tá ok? É porque quando a gente faz as webs, tem muita reclamação nesse sentido, que ficou meio solto, então nós gostaríamos que vocês, escola, fizessem esse alinhamento. E vocês também podem reforçar com eles que a escola tem toda a autonomia segundo o seu PPP, e que eles não podem comparar a escola A com a escola B. O que vocês têm que fazer é esse momento de reunião, e a gente chama isso de acordos, né? E acordos fechados da escola. E como vocês vão conduzir? Nas web, não é aquela falação, na minha classe no passado. Cada escola é uma administração à parte e tem suas particularidades. E isso vocês vão ter que trabalhar de forma bem fechada com a equipe de vocês, tá ok? Mais alguma dúvida ou pergunta? Aproveita. Oi. Pode falar, Evanilda. Evanilda aqui da Escola Beira Rio. A minha dúvida, tenho 2 perguntas. Com relação ao material, né, a apostila de português e matemática e a do trânsito, nós ficamos muito felizes com esse material, mas aí depois gerou uma dúvida. Como, se o menino vai receber a apostila, como que o professor vai corrigir essa apostila? Por quê? Isso funcionaria com o ensino médio. A gente tem, quase todos os alunos têm um telefone, né, com internet, às vezes não tem Wi-Fi, mas tem dados móveis, daria para tirar a foto. E no caso do fundamental, como que o professor iria receber esse retorno da atividade? Evanísia, no do Aprova Brasil, ele tem o gabarito. E o gabarito é destacável. Então, este gabarito volta para a escola. E, se eu não me engano, ele tem também o gabarito digital. Eu não pude, hoje eu estou com os outros componentes, eu não pude acompanhar a formação do Aprova Brasil, e eu queria muito, viu, gente? Depois vocês... Sibeli, ele tem o gabarito digital, tem tudo lá, entendeu? Eu já conferi, mudou a Prova Brasil, a minha dúvida era só se teria que mandar roteiro, mas assim, porque ficaria melhor para orientar, mas lá no A Prova Brasil tá ok, não tem preocupação nenhuma. Então, assim, a pergunta da Evanise é esses alunos que não têm a tecnologia. Então, se na hora que vocês vão entregar, na verdade eles estão com a apostila, eles vão ficar com a obrigação de trazer esse gabarito para a escola, no momento que precisa ser corrigido, se ele não tem a internet, tá, Evanilda? Isso vocês vão ter que muito, conversar muito, para não dar problema de não ter esse retorno, mas ele tem um gabarito. Agora, do trânsito legal, ele já não tem esse gabarito, mas vai ser o mesmo procedimento. Tem alguma atividade que o aluno tem que trazer para a escola e ser corrigido, tá bom? Sibeli. Ok. Agora, a outra... Deixa ela terminar a pergunta e é você, tá, Jonatas? Ok, muito obrigado. A outra dúvida é... Ai, meu Deus, agora deu um branco. Quero, meninas, que eu ia perguntar. Desculpa. Peraí, deixa ele falar, depois eu volto. Tá, então vamos lá, Jonathan, você. Bom dia para todos aí. Eu tenho uma dúvida. O nosso material, nós não recebemos do trânsito. De língua portuguesa, eu só tenho do 9º ano, eu não tenho para o 8º ano, né? E nesse material, tem o material que vai auxiliar o professor para ele estar respondendo essas questões? Porque eu vi ali só tem o do aluno. Vamos lá. Posso responder? Pode. Só essa pergunta. Isso.
tem um material que vai auxiliar o professor, sim, no caso do Aprova Brasil, então tem um gabarito e tem um gabarito de resposta. Você não recebeu o material ou veio o material faltando, foi orientado que o seu diretor trouxesse essa informação até nós regional para que a gente repassasse para a SEDUC e a SEDUC começasse a fazer a logística de novas entregas. Mas, Sibeli, o que eu faço se eu não tenho todo esse material? Na web da semana passada, foi orientado pelo próprio Leandro e pela Larissa, que vocês, enquanto a escola está passando por esse período, né, de falta de material, que vocês utilizassem o que vocês têm aí em mãos. Então, se você tem o material do 9º ano, você vai utilizar o do 9º ano. Não tem do 6º, você vai buscar outra estratégia, o livro didático ou material preparado pelo seu professor, tá? Então, neste momento que a gente pede essa compreensão, mas nós já estamos correndo atrás de levar o material para todas as nossas escolas, ok, professor? Ok, tá, obrigado. Nada. Lembrou da pergunta, Vanise? Sibeli, assim, com relação às disciplinas, só para ficar bem claro, porque aí tem português e matemática, o trânsito a gente vai ver, né, se a gente vai colocar em geografia, né, a princípio que nós não podemos também colocar várias disciplinas, porque fica mais difícil para vários professores, mas a gente vai ver isso daí. Agora, aí as outras disciplinas, já deve ser encaminhado o material, os professores já devem encaminhar para nós e a escola já deve encaminhar também o material das outras disciplinas para os alunos, junto nesse primeiro momento também? Você está perguntando, é porque se inicia a aula dia 18. Então, se iniciar a aula dia 18, você tem que fazer uma preparação de 15 dias, você vai ter que enviar todas as disciplinas. Então, material de português, de matemática, de ciência da natureza, de ciências humanas, precisa ir tudo. Por isso, a partir de amanhã, vocês estão livres, quanto escola, para organizar os planejamentos, né? Vocês vão determinar aí com os professores na quarta, na quinta-feira, né? Aí a escola vai precisar combinar muito bem isso, porque vocês vão ter que imprimir, né? Então, a gente sabe que demanda um tempo. E aí, no dia 18, parte para as entregas, ou pelo menos para aquele momento de acolhida. Este momento agora, Evanise, é um planejamento da escola, né? De repente, vocês vão fazer uma acolhida e vão entregar o material, sei lá, na segunda-feira, tá? Mas vocês precisam iniciar esse período de aulas remotos no dia 18 e fazer os registros desse dia, tá ok? Ok. Aí, Sibeli, com relação aos créditos, né? Com relação aos créditos, eu já entendi que nós temos que sentar, analisar as habilidades, né? Isso aí. A princípio, também tinha se pensado que o fundamental iria até janeiro, né? Aí eu pergunto, a minha dúvida, esses créditos, né? Essas habilidades que não foram trabalhadas, não conseguimos, né, atingir, elas, a princípio, de um modo assim bem mais sintético, será para desenvolver até janeiro ou a gente iria continuar com o ano inteiro, mas só pensando em habilidade? Mesmo entrou 2021, o menino já passou de série, aí iria se preocupar com essas habilidades ou seria tipo aquela dependência? Como seria? Só pensando em habilidade mesmo, né? Evanise, eu posso estar te falando alguma bobeira, mas eu vou pelos documentos que guiam a gente. Então, o documento que guia a gente nesse momento é o do Conselho Estadual de Educação, que fala em cumprimento de carga horária mínima e DCT. Então, eu creio, tá, que a SEDUC deve estar fazendo um planejamento alinhado em horas e habilidades, né, tentando fazer um ponderamento. Eu tenho tantas horas, vou trabalhar tantas habilidades. Mas como a gente não tem de posse isso ainda, e como eu disse, a escola tem toda uma autonomia para ir fazendo o seu PPP e fazendo o seu planejamento, o primeiro momento é de olhar o que é habilidade prioritária. Né? Então, esse primeiro bimestre, que a gente ainda não sabe quando vai findar, mas eu creio que ele seja bem rápido, porque a gente já iniciou ele lá em fevereiro, né? Então, aquelas horas de fevereiro vão ser contadas também, junto com mais essa, a gente fecha. Nós temos que pensar que a previsão, tá? É uma previsão que foi falada aí, eu não tenho certeza, era para março ou maio, de fechamento do ano de 2020, tá?
Então, vamos pensar que eu não sei se é 800 horas, se é 1.000 horas, né, depende da modalidade da escola de ensino, mas vamos pensar que nós vamos tentar fazer esse ponderamento em horas mínimas e habilidade. Então, vamos supor que eu já tenha cumprido 400 horas e trabalhei 200 habilidades, ainda tem 200, nas 400 horas eu vou dividir aquelas habilidades. É assim que processa na minha cabeça, tá, Evanice? Mas eu ainda não tenho um documento orientador da SEDUC ainda. Assim que chegar esse documento, dizendo que a gente vai estar trabalhando com vocês coordenação, porque essa condução, essa distribuição de hora, de como vai ficar, é da coordenação. Outra coisa que eu queria ressaltar para vocês é que o olhar de monitoramento de como está sendo feito na escola é da coordenação. Então, o professor precisa entregar, sim, o plano de aula para o coordenador, para que ele possa olhar e para ver se não está tendo nenhum exagero de atividade ou atividade que não condiz com aquela quantidade de aula. Então, a obrigação de fazer o ponderamento, se o plano de aula está condizente com a quantidade de aula que será lançada, é do coordenador. Tá ok, pessoal? Então, assim, né, vocês têm essa missão de cuidar desse portfólio e de ter esse olhar da quantidade de atividades que estão sendo colocadas para o aluno. Uma coisa que a gente tem falado muito nesses momentos é que, às vezes, o menos é mais, porque tem muitas reclamações de aluno da quantidade de atividade que está indo para eles responderem, tá? Então, esse olhar, né, pedagógico vai partir de vocês e é uma condução da coordenação, beleza? Te respondi a pergunta, Ivanilze? Tá, tem mais alguém que quer fazer pergunta? A gente já está quase entrando no horário do almoço, mas tem mais alguém que quer fazer perguntas com relação ao que a gente está trabalhando hoje com eles, o que vocês, né? A gente espera, teve o professor perguntando se vocês iam fazer um momento, eu espero que vocês façam um momento com eles, né? Até para dar condução da questão das impressões, que está preocupando muito a gente, né? E dos relatos que tem vindo para cá de pai ligando e falando do exagero de atividades, pessoal. Vamos usar desse ponderamento, né? Que a gente não superlote os alunos. Tem pai dizendo que o aluno pega para a semana, assim, um negócio desse tamanho, assim, de coisas para fazer, né? E aí o aluno acaba desistindo, e não é esse o objetivo aqui. Eu estou falando sinceramente para que vocês tenham essa noção, né? Que aqui é só para que a gente mantenha a mente deles ativa. Mas atividades demais ou quantidade muito grande de atividade pode causar uma evasão muito grande na escola, e é o que a gente não quer, tá bom? Sibeli, bom dia. Bom dia. Sibeli, Silma Rosa, do Dom Alano, coordenadora pedagógica. Sibeli, diante de tudo isso aí que já foi apresentado e pelas suas últimas falas aí, eu entendo que nós possamos propor para o professor para que a gente possa propor atividades interdisciplinares, conforme já que a gente tem aí o material, né, para a língua portuguesa, para a matemática. Então, hoje, acompanhando aí a formação apresentada pelo Douglas, é bem possível a gente fazer a junção história, geografia, ensino religioso, né? E a gente dá um pouco mais de trabalho, mas aos poucos, eu penso que a gente pode estar caminhando nesse sentido, para que a gente economize também, né, no material, no tempo de elaboração, e que os professores possam trabalhar de maneira mais integrada. Claro que cada professor vai fazer os seus registros, ele vai ter o seu portfólio de planos, né, e vai fazer o registro no SGE, com o acompanhamento da coordenação pedagógica, eu creio que isso seja possível. Eu queria confirmar com você essa possibilidade. Sim, isso é possível, isso é um desejo, uma proposta que está dentro do DCT, que é interdisciplinaridade. A gente sabe que é um momento difícil, mas se a escola conseguir uma estratégia de juntar seus professores pelo Meet e elaborar esse plano interdisciplinar, é ótimo, tá, gente? É perfeito e é essa a intenção mesmo, viu, Silma? Eu vou responder umas perguntas aqui do chat e depois a Lucimara, né? Tá aqui perguntando, quantos conteúdos devemos ministrar por disciplina, por quinzena? Pessoal, a gente ainda fica com aquela questão da distribuição de carga horária. Vamos pensar com lógica.
Antigamente, eu estou falando que eu tinha de base, antigamente eu tinha 2 aulas semanais. Se eu vou ter 2 semanas, 4 aulas semanais. Isso de acordo com a disciplina. Em português, eu tinha 4 aulas semanais. Se eu tenho 2 semanas, 8 aulas semanais. Mas isso aqui é a lógica de antigamente. Suponhamos que venha aí uma quantidade maior, né, de aulas naquele período, que eu tenha 3 semanas, não sei. Vocês precisam fazer essa distribuição pensando naquela carga horária final que o professor daquela disciplina tem que ter. É a mesma coisa que a gente fazia anteriormente, que vocês faziam anteriormente, tá bom? E isso é muito da escola. Já tem data definida para o fechamento do primeiro bimestre do ensino fundamental? Não, hoje eu estive falando com o Leandro, a gente não tem a data definida, mas já está pronto lá na SEDUC. O que está faltando é uma assinatura da secretária, e assim, de repente, chega até hoje aqui, eu vou estar replicando para vocês via e-mail, via zap, via SGD, tá bom? Para vocês esses documentos. E peço até desculpa, porque tem vezes que a gente está bombardeando vocês, mas é porque medo da informação não chegar. Então, a gente tenta repassar. Deixa eu ver outra questão aqui. Em relação às escolas de tempo integral, como fica a parte diversificada? Deverá ser enviadas atividades? Sim, se eu sou de tempo integral e me cabe nesse horário, sim, eu vou fazer essas aulas e enviar, como era normalmente, tá? Porque isso faz parte do próprio DCT, e aí eu preciso enviar. O portfólio. Quando eu falo portfólio, é aquele registro que a gente acompanha, né, do que está sendo feito naquela turma. Então, não seria um portfólio tão elaborado, porque portfólio a gente faz com o aluno, para acompanhar a evolução do aluno. Nesse caso, é um portfólio, um arquivo de documentos que vocês vão ter, com os planos de aula e os roteiros de estudo, de turma, tá? Façam isso por turma, que vai ficar bem organizadinho. Estamos aguardando as orientações. Terão orientações específicas para a parte diversificada? Sim, a gente estava conversando, até na outra Meet, falando que nesse momento a gente tentou correr com os prioritários, mas já estamos pensando no que a gente vai fazer semana que vem com a parte diversificada do fundamental, tá? A gente tentou resolver o que era mais rápido e que a gente tinha condição agora, e logo já vamos estar chamando para os Meets da parte diversificada. O material da Prova Brasil dá um enfoque nos descritores, daí é necessário fazer uma junção levando... Exatamente, vocês vão precisar fazer a análise desse material, ela está falando aqui da análise do material, e juntar o descritor com a habilidade. Por quê? Porque na hora do planejamento, eu preciso olhar para isso e provar que eu estou trabalhando o DCT. Mas, assim, o material da Prova Brasil, ele vem de encontro com a BNCC, então não vai ter problema de vocês detectarem as habilidades lá dentro, tá bom? Referente à carga horária, eu ainda não posso responder, né? Como eu disse, estou aguardando vir da SEDUC a quantidade de horas que nós vamos trabalhar nesse fechamento do primeiro bimestre, tá? E a promessa é que até quarta-feira esteja na mão de vocês, mas nada impede de já fazer o planejamento para os 15 dias. Vocês vão pensar aí com lógica, 2 aulas, 4 aulas, professor de tal disciplina precisa fazer 4, 5, né, já pode determinar. Se caso a minha conta der um pouquinho a mais e eu passei 2, 3 aulas, eu vou barrar meu planejamento? Não, eu vou contar para a semana, para a quinzena depois e abato lá. Se eu planejei uma aula a mais nessa quinzena, lá na outra, né, eu ganhei uma e eu planejo uma a menos, ok? Dá para fazer esse jogo? Enviada para as escolas logo que recebemos. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão eu vou liberar vocês para o almoço. Pode perguntar. Eu de novo, sempre abusando, né? Pode perguntar, ótimas perguntas. Mas então, sobre o portfólio, Cibele, então não precisa guardar a atividade do aluno, porque assim, as matrizes, essas matrizes das atividades, nós, por exemplo, do Beira Rio, a gente já guarda tudo nas pastas aqui, é só as matrizes e os registros mesmo, de visita, de essas questões, não é isso? Ou precisa ter a atividade do aluno? Evanise, se você quiser fazer um arquivo digital, tranquilo, só que eu creio que vá superlotar a escola de trabalho. O que é importante eu ter de malícia nesse momento? Casos que me dão problema. E darão problema,
né? Aqueles casos que o pai pode entrar com uma ação e que a escola vai precisar aprovar o seu trabalho. Esse eu preciso ter muito bem registrado. Vamos pensar, meninos que estão indo muito bem, que estão devolvendo, que não, vai te dar algum problema lá na frente? Não. Então, assim, a gente, infelizmente, essa é a verdade, né? Então, porque a gente sabe que, por mais que a gente use o discurso, que não é um momento de reprovação, tem vários detalhes culturalmente que, né, que a gente sabe que vai acontecer e, de repente, a família se sente lesada. Nesses casos, a escola precisa resguardar o trabalho dela. Então, muito sério, precisa ter um registro mais detalhado. Tá, Evanilce? Nós já estamos bem, então nós estamos tranquilos. E outra questão, Cibele, eu lembro-me de ter participado de uma reunião anteriormente com você e com o Adolfo, os diretores, né, e um coordenador, e aí ele falou que anteriormente já tinha pedido a quantidade de folhas, né, de material que as escolas iriam precisar. Aí eu pergunto, né, foi encaminhado e tudo, a escola tem que mandar algum ofício para a Prime ou para vocês mesmo, ou não, já está tudo certo com relação a essa questão do material? Se vocês já enviaram a solicitação do Adolfo, não precisa nada, é só a gente aguardar mesmo, a não ser que esteja tendo muito problema, e aí além de você avisar a própria empresa que fornece, você avisa a gente, porque a gente vai entrar em contato direto com a Amanda, porque parece que ela que está cuidando disso, para que ela possa, trabalhar com a empresa, porque segundo ela, não tem nada que impeça a empresa de fazer o trabalho dela perfeitamente, ou fornecer o material na quantidade solicitada, tá? Mas a gente sabe que pode acontecer erros, então, havendo algum erro que prejudique o trabalho da escola, por favor, entre em contato com a gente e também fale com a empresa que, de repente, é algo muito simples que dá para resolver. Tá não, bom? tá tranquilo, assim, tá tranquilo quanto à questão de material. Eu falo assim, porque como foi feita essa previsão do fundamental, né? Aí o Emerson já mandou para a DRE, né? Sim. Aí eu falo se teria que mandar de novo ou não, porque como eles vão vir aí, né? Vai aumentar a demanda. Ou se... Não é necessário reenviar, porque esses dados já foram todos repassados, tá, Evanilce? A gente pede desculpa se caso não foi atendida a solicitação da escola ainda, nós estamos correndo atrás disso. Para o médio está tranquilo, aqui ainda a empresa está atendendo bem, mas a gente já está pensando no fundamental, né? Que já essa semana tem que fazer impressões agora. Se caso vocês já visualizarem o problema, viu, Emerson? Vocês se antecipem falando com a gente, falando, nós vamos ter problema, vai faltar, né? Porque a gente vai ter que se antecipar para não acontecer que daqui 15 dias vocês não terem como fazer esse material, tá bom? Que inclusive o Emerson, nosso diretor, já tinha solicitado as impressoras, né? Aí eu não sei se vão enviar aqui, inclusive nós até nos reunimos, vai ter que comprar, né? Vamos orar para chegar essas impressoras. De qualquer forma, a gente vai conversar aqui, qualquer coisa o Emerson entra em contato. Tá bom? Obrigada. Pessoal, alguém tem perguntas, né, bem específicas? Aproveita, que depois, né, vocês vão estar praticamente com essa... Oi, respondo os questionamentos da coordenadora Diana. Deixa eu ver, a Diana fez questionamento, deixa eu procurar. O que devemos usar? O livro didático ou os livros do programa Prova Brasil? Você deve usar, Diana, aquilo que lhe for útil. Os livros do Aprova Brasil estão preparadérrimos, com gabarito, vai facilitar muito a vida da escola, tá? Mas nada impede do professor pegar alguma coisa como complementar. Eu acho que nos roteiros de estudo, a Luzivalda fazia essas questões, olha, material complementar, né? A gente deseja que vocês utilizem o Aprova Brasil, porque é um material muito arrumadinho, um gabarito, vai ajudar bastante a escola. Mas vocês precisam sentar quanto equipe, tá ok? E alinhar esse trabalho aí. Não sei se a resposta foi satisfatória, mas eu sempre faço essa indagação para vocês, visto que a autonomia da escola. O que a sua escola precisa? Você já analisou o material do Aprova Brasil? Não está satisfatório para a sua realidade? O que você acha que está, né, ruim?
o livro didático talvez seria mais pertinente? Aí eu que pergunto, Diana, né, o que material é útil a você, escola? Né, isso você tem que fazer e decidir em equipe. Nós desejamos muito, e a SEDUC fez uma parceria com a Editora Moderna, realmente pensando que seria muito útil, né, esse material, visto que ele tem os descritores. E o ano que vem, a gente tem uma provinha, né? Então, pensando em tudo isso, o material foi preparado. Deixa eu ver se tem mais pergunta da Diana. Não sei se eu respondi. Respondi, Diana? Aqui ela pergunta, o material do Aprova Brasil, como conciliar com os livros didáticos? A escola pode decidir utilizar o material apenas do Aprova Brasil e fazer menções no roteiro de estudo para alguma coisa que tenha no livro didático, se for possível fazer, tá, gente? Eu não sei qual que é o livro que vocês adotaram, eu não sei como tá. A única coisa que eu posso te dizer é que o material do Aprova Brasil, ele vem bem alinhado com o DCT. E lembrando que na hora de eu mostrar o meu trabalho, eu não posso fugir do DCT. Ok? Então, ele está alinhado. A nossa melhor opção agora é o material do Aprova Brasil, tá ok? Eu não conheço o livro didático de vocês. Será que eu respondi? Deixa eu ver. A Eraneide estava respondendo aqui no chat também. Sim, ela falou que sim. Tá? E qualquer coisa, depois você pode falar comigo no PV, viu, Diana? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida prática? Eu só vou recapitular para depois, se vocês não tiverem dúvida, a gente fechar. Então, fechamos lá. O professor precisa do plano de aula, do roteiro de estudo. Nós precisamos estar acompanhando isso com o portfólio bem bonitinho das turmas, ok? É função do coordenador avaliar o plano de aula e o roteiro de estudo para saber se aquela quantidade que o professor está lançando condiz com o que está ali no plano de aula e no plano de estudo. Então, vocês são os responsáveis pelo ponderamento. Tá bom? Outra coisa, precisamos, quanto equipe, sentar um momento, olhar para o DCT e ver as habilidades prioritárias para esse primeiro bimestre, tá? Vamos fazer isso por parte para não superlotar e já pensar no momento para o segundo, no momento para o terceiro e no momento para o quarto, ok? As informações de hoje são essa, que eu alinho aqui com vocês, quanto regional, e que a gente vai estar falando hoje nos meets com os componentes. Ok, pessoal? Tem mais alguma pergunta ou podemos ir almoçar? O Lucas já lançou a frequência. Deixa eu ver se ele pôs a frequência. Enquanto vocês, a gente vai lançar a frequência para vocês e a avaliação, tá bom? E também gostaria de que vocês me dessem sugestões. O que vocês querem, um momento de formação com vocês? O que vocês estão precisando de nós? Né? O que vocês acham que seria útil, uma formação que seria útil com vocês? Gostaria de escutar sugestões aqui. Ninguém tem sugestão? Tá todo mundo querendo ir almoçar, gente? Ah, meu microfone tá aberto, então estão me escutando. Nós já vamos pôr a frequência. Sim, gente, uma coisa que eu quero orientar vocês com relação, fica tudo gravado, tá lá no canal da André Palmas, como foi feito pelo Meet, hoje a gente vai fazer umas pequenas edições, mas vão estar lá, vocês podem olhar a hora que vocês quiserem, ou disponibilizar para a equipe a hora que vocês quiserem, tá? Fica lá disponível no canal André Palmas. E a gente vai estar fazendo outras formações em outras áreas, RH, né, inspeção também, é um projeto da regional. É só clicar lá, né, ativar o sininho de notificação, se inscrever no canal, que assim que tiver vídeo disponibilizado, inclusive alguns tutoriais da área tecnológica, vocês podem utilizar, tá bom? Vou pedir para o Lucas colocar a frequência, meu celular hoje está daquele jeito. Mas vamos lá, vocês querem solicitar algo da gente? Sibeli, precisamos disso. Meu celular hoje está daquele jeito. Não quer funcionar. Sim, educação inclusiva. A gente está com uma proposta de formação, tá? E o ensino especial sobre esse tema, que é o nosso fechamento, uma das nossas últimas ações, antes do fechamento desse
ano, né, desse calendário desse ano, na verdade, não do ano letivo, mas do ano em si. Então, antes de dezembro, a gente vai estar criando esse momento com vocês. Mas com relação a atividades, né, de alunos especiais, a gente andou postando alguns links e algumas sugestões, tá, pessoal, que foram por e-mail para vocês. Gente, meu celular hoje resolveu que ele não vai pegar. E eu precisando da frequência. Então, ensino especial, a gente já está... Você pode disponibilizar, ele já visualizou, já vai colocar aqui para vocês no chat a frequência e avaliação, tá bom? E aí vocês vão preencher. Agora à tarde a gente está com um cronograma nos outros componentes, a gente tem inglês e espanhol a partir das 14, depois às 13, às 16, ciências da natureza, e das 16 às 17 a gente tem educação física, tá bom? E aí a gente vai estar nesses momentos de Meet apresentando o roteiro de estudo, plano de aula e a questão do professor já visualizar as habilidades prioritárias. Então já vai ajudar bastante vocês, porque vocês já vão amanhã estar trabalhando com eles, sabendo que eles têm essa questão do roteiro de estudo, né, do plano de aula, colocando lá competências e habilidades, e elencar essas habilidades prioritárias. Mas é bom vocês fecharem um documento quanto equipe, o que vai ser as habilidades prioritárias nesse bimestre, tá ok? A Nelina, tá ok, Nelina, a gente vai tentar colocar lá no grupo de coordenadores, apesar de já ter ido sugestões de atividades naquele grupo, mas acho que foi bem no início, quando começou as atividades com o ensino médio. Só vou tentar aqui, não sei por que a frequência ainda não saiu. Estou tentando aqui. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa comigo, pessoal, aproveita. Não doido para ir almoçar, né? Já está colocando aí, pessoal. Olha, no mais eu vou me despedindo. Será maior nessas aulas remotas? A carga horária, não exclusivamente será maior, né? Eu tenho disciplinas que têm uma quantidade de carga horária maior, naquela quantitativo de aulas total. O que vocês precisam fazer é aquela noção, se o meu aluno tem 5 aulas por dia, tem que ter 5 aulas por dia. Uma tal, tá? Ela não é maior. A gente só não vai estar mais equilibrado como tinha antigamente, porque eu tinha certinho o tempo, né? Então, eu não sei agora, nesse momento, qual vai ser a carga horária geral desse primeiro bimestre. A gente está aguardando isso também, tá? Mas vocês já podem começar os planos de aula, roteiro de estudo e a questão das habilidades prioritárias. Sim, parabéns pelas explicações, nos ajudou muito. Não, a gente está sempre à disposição, tá, pessoal? O Lucas já está pondo a frequência e a avaliação, eu peço que vocês preencham. No mais, ótimo dia de trabalho para vocês, eu sei que vocês estão trabalhando muito. Precisando da gente, vocês podem acionar, acho que a maioria tem meu zap, tem das meninas da coordenação, vocês podem me acionar, tá bom? Sim, nas formações com os professores, sabe, enfraquecimento do trabalho. Na verdade, a gente sempre tem falado muito essa questão da autonomia das escolas, tá? Então, eles têm consciência que a escola tem autonomia de administrar isso, mas por incrível que pareça, se tem eu vou dizer, um vício cultural de achar que tudo tem que partir de um órgão superior. A gente tenta ajudar. Uma palavra que tem saído muito das nossas bocas, né, nas formações é sugestão. O que nós apresentamos aqui é sugestão. Escola, o que você fez e faz melhor, continue fazendo. O que a gente não pode deixar de esquecer é da gestão democrática. Eu não posso, né, coordenadora tal, achar que é daquele jeito. Eu preciso sentar, eu preciso conversar com a minha equipe e fazer os acordos. Uma vez feito o acordo e todo mundo, né, tá ciente daquilo, aí a escola realmente tem a autonomia de dizer, nós vamos trabalhar assim, segundo o PPP da minha escola é assim, tá? Então, tudo que a gente faz aqui não é para tirar a autonomia de vocês, tá? É termos de ajudar nesse momento.
E se caso o que a gente sugerir aqui não fica bom, por favor, gente, não se sintam presos às nossas orientações. E eu acho que isso é um diálogo que vocês têm que ter com os professores de vocês. Olha, está saindo a frequência e já vai vir a avaliação em seguida, tá bom? À tarde é o mesmo link, essa sala está aberta, tá? Só que com componentes diferentes. A gente não vai fechar a sala, ela vai ficar aberta aqui, aí os professores vão entrando e saindo conforme inicia os horários dele. No mais, tá, deixa eu ver. Sibeli, você não respondeu, Sagrado Coração. Gente, mas se vocês... Ela está perguntando dos professores que vão contra as orientações. Eu preciso sentar e combinar com esses meus professores. E tem uma coisa chamada PPP, né? No PPP de vocês, como está? Apesar dessa questão de planejamento e condução não estar lá exclusivo, mas lá no PPP fala as ações que eu preciso fazer e tudo mais. Eu acho que tem que se reunir, sentar, conversar. Aí, por exemplo, se eu sou minoria e perdi nessa, né, vamos dizer, nesse embate do que vai ter, fica muito complicado. Agora, uma coisa que tem que deixar bem claro e que eu oriento vocês é estudar os documentos dos conselhos, do Conselho Estadual de Educação com esses professores, né, porque aí eles vão entender que tem certas coisas que a gente precisa cumprir, né, como até para resguardar o trabalho da gente, né, então eu preciso cumprir algumas regrinhas. A sugestão dos roteiros é uma forma de auxiliar o professor no momento de organizar as atividades. Sim, e o aluno precisa dessa condução, eu não estou mais presente com ele, como que o professor vai guiar esse aluno pelo que ele tem que fazer? Então o roteiro ajuda muito, porque na verdade o roteiro é um guia para o aluno, né? Enquanto o plano de aula, o professor vai entender. Não dá para mandar um plano de aula para o aluno, ele não vai entender. Ele precisa de um guia que fale, olha, página tal, faça isso, página tal, é isso, responda essa questão. Então, isso é muito importante, e principalmente no fundamental. Se a gente tinha dificuldade no médio, imagina no fundamental agora. Esse roteiro vai ser bem minucioso, bem detalhado, para que esse aluno não tenha dificuldade, tá bom? É isso mesmo. Pessoal, grande beijo, um abraço, né? Bom almoço aí para vocês e qualquer coisa pode acionar a gente no Zap. Fala comigo no PV, o Sagrado Coração, tá? Que diz que eu não entendi. Fala lá no PV, tá bom? Que depois a gente vê esse assunto seu, que é bem específico da sua escola. No mais, grande beijo. Tchau, tchau. Vamos almoçar. Fiquem com Deus.